Pessoal, dando seguimento aí às aulas, né? Nós falamos sobre os critérios de divisibilidade, tá? E fizemos aquela última correção, certo? E nós vamos agora falar sobre os números primos, tá? Que eles apresentam também umas características aí bem interessantes, tá? Para a gente estar falando agora, tá bom? Então, acompanhem pelo livro de vocês aí na página 35, onde diz o seguinte, ó. As moléculas dos compostos químicos são formadas por átomos. De maneira semelhante, os números inteiros são formados por composição de alguns números especiais. Eles se comportam como átomos numéricos e aí para isso agora nós vamos conhecê-los observando alguns exemplos, tá? O que ele quer dizer, pessoal, quando ele fala assim, de maneira semelhante, os números inteiros são formados por composições de alguns números especiais. Ele está falando aí, pessoal, da composição de números primos, tá? Onde a gente pega aqueles fatores de números primos, multiplicam, tá? E encontra aquele número. Nós vamos estar passando exemplos aí para vocês entenderem essa composição aí desses números especiais que são os números primos, tá certo? Aqui ele trouxe o exemplo 1, ele tomou como exemplo aí 6 quadrinhos iguais. Se vocês observarem no livro de vocês aí, temos aí os 6 quadrinhos iguais na sua parte aí esquerda, tá? E na direita você tem eles organizados em forma de produto. Então eu posso organizar esses 6 quadrinhos de forma que fique 2 na base, ó, e 3 na altura, ou seja, 2 vezes 3, que é igual a 6. Também posso organizá-los de forma que fique 3 de base e 2 de altura. 3 vezes 2 igual a 6. Também posso organizá-los de modo que fique 1, 2, 3, 4, 5, 6 na base e como se fosse 1 na altura, 6 vezes 1, tá? Também eu posso fazer 1 na base vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 na altura. Ou seja, o que ele fez aqui, pessoal? Ele usou quadrinhos para escrever todas as formas de multiplicar dois números e obter o número 6, tá? E as formas são essas: 2 vezes 3, 3 vezes 2, 6 vezes 1 e 1 vezes 6. Ok, pessoal? E aí ele coloca assim, ó, no primeiro, o total de quadrinhos é 2 vezes 3 igual a 6. No segundo, 3 vezes 2 igual a 6. No terceiro, 1 vezes 6, que é igual a 6. E no quarto, 6 vezes 1, que é igual a 6. Aí a mocinha que está na cadeira aí disse assim, ó, mas não consegui entender. O que há de interessante nisso? Aí a professora disse assim, temos aí todas as formas de escrever o 6 como produto de dois números, foi o que eu acabei de falar, tá? O que nós obtemos aqui usando aqueles 6 quadrinhos nada mais é do que todas as formas, tá, de escrever 6 como produto de dois números, certo, pessoal? Aí veja só, observe que representamos o número 6 em 6 quadrinhos. Quando organizamos esses quadrinhos lado a lado, de modo a formar um retângulo, na verdade encontramos os divisores de 6, tá? Então isso que a gente fez aqui, ó, 2 vezes 3, 3 vezes 2, 6 vezes 1, 1 vezes 6, são todas as formas de fazer o 6 como produto de dois números, mas ao mesmo tempo eu estarei encontrando os divisores aí de 6. Por exemplo, no primeiro retângulo aqui, ó, 2 vezes 3. 2 vezes 3 é quanto? 6. Então isso significa que 6 ele é múltiplo de 2 e de 3 simultaneamente. Logo, esses números são divisores de 6. Então, sendo assim, ó, eu posso separar aqui os divisores de 6, sendo o 1, porque eu fiz o produto de 1 vezes 6. Posso também colocar o 2, porque eu fiz o produto de 2 vezes 3. Posso colocar o próximo, que é o 3, e posso colocar o último, que é o 6. Então, todos esses aqui são os divisores de 6, tá? Aí, abaixo, ele colocou todas as formas de fazer o produto
do número 5. Então pode observar na sua parte direita aí, ó, na sua parte esquerda, perdão, você tem 5 quadrinhos e as únicas formas de fazer em forma de figuras, né? O produto usando esses 5 quadrinhos eu só posso fazer, pessoal, 1 vezes 5 e 5 vezes 1. São as duas únicas maneiras que eu tenho. Então, pessoal, os divisores de 5 serão o 1 e o próprio 5. O que a gente pode entender sobre isso, pessoal? Quantos divisores tem o 6? Tem 1, 2, 3, 4. Agora, quantos divisores tem o número 5? Tem 2 apenas. Tem o 1 e ele próprio. Sendo assim, pessoal, essa característica que nós encontramos aqui, ó, ao fazer o número 5 como forma de fatores, né, de 2 números, ele nada mais é do que um número primo. Certo, pessoal? Então, a característica de um número primo é esse. Ele apenas será divisível por 2 números. Ele vai ser divisível por 1 e por ele próprio. Então, memorizando aí, ó, os números primos são aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá? O caso do 5. 5 só dá para dividir por 1 e por 5, certo, pessoal? Então, veja bem, ó, eu já vou aqui começar a separar alguns números primos de acordo com essa característica que eu acabei de falar, que é a de ele ser divisível, né, por 1 e por ele próprio. Não posso, pessoal, colocar o 1, porque então 1 só é divisível por 1. Tem que ter 2 divisores. 1 é um deles, mas não tem outro. Então 1 não pode ser considerado como um número primo. Agora o 2, eu vou considerar ele como um número primo, porque 2 dá para dividir por 2 e por 1, tá? Então, o único número par e que é primo é o número 2. Aí eu vou ter que colocar aqui também o 3, porque eu sei que 3 só é divisível por 1 e pelo próprio 3, tá certo? Então, 3, o próximo é o 5. 5 só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Aí eu vou aqui 7, tá? 7 também só é divisível por 1 e pelo 7, não tem outro divisor. Aí vem 8, 9, 9 não, que dá para dividir por 3. Então 9 eu já tenho aí divisível por 1, por 3 e por ele mesmo. Ó, passou de 2 divisores, não considero como primo, tá? Então aqui eu já vou para o 11, certo, pessoal? O 11 só dá para dividir por 1 e por 11. 12 não, que é par, então 13. 13 só dá para dividir por 1 e pelo próprio 13, certo? 15, 16 não, 17 só dá para dividir por 1 e pelo próprio 17, certo, pessoal? Aí eu vou colocar aqui, ó, reticências, porque essa sequência de números primos é infinita, tá? Eu vou obter aí muitos números aí depois do 17 e que apresenta essa característica de ser divisível por 1 e por ele mesmo. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, então, dando seguimento aí, né, nós temos alguns exercícios resolvidos sobre os números primos que vão ajudar vocês na atividade que vai ser proposta, tá? Veja só, o número 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5, ele está escrito como um produto de números primos, tá? O que nós vamos fazer antes de explicar esse conteúdo, essa atividade aqui, né, esse exercício aqui? Nós vamos fazer aqui a decomposição em fatores primos de alguns números, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui o número 30, para a gente fazer a decomposição de 30 como produto de números primos, tá? Antes, pessoal, nós vamos lembrar do seguinte, eu vou colocar aqui em cima, ó, os números que são primos. Nós colocamos o 2, né, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. De modo, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Para você fazer a decomposição em fatores primos de um número, você tem que observar, claro, a sequência dos números primos
E aí fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar o 30, passar o traço. 30 é um número par, não é? Então ele vai ser divisível por 2. Então eu vou colocar aqui, ó, por 2. 30 dividido por 2 vai dar igual a quanto? A metade de 30 é 15. 15 não dá mais por 2, pessoal, mas eu sei que dá para dividir por 3, tá? Então tá aqui o 3. 15 dividido para 3 dá igual a 5, tá? E 5 eu sei que só dá para dividir por ele próprio, que é o 5, tá? Então aqui tá aqui o 5. 5 dividido por 5 dá 1. Quando eu chego no 1, pessoal, eu paro, tá certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz a decomposição do número 30 em fatores primos. Observa que deu 2, deu 3 e deu 5. 2, 3 e 5 são números o quê? Primos, tá ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever essa decomposição, ó. 2 em forma de produto. 2 vezes 3 vezes 5. Esse é o produto, tá? Vamos fazer outro valor, outro número aqui para a gente ver melhor essa decomposição. Apesar de que no exercício de vocês ele não vai aparecer, tá? Mas é importante vocês saberem como é que faz a decomposição de um número em fatores primos, tá certo? Quando a gente estiver falando de MMC, que é na soma de fração com denominadores diferentes, tá? Aí nós vamos precisar disso aqui, ó, que é como se fosse a decomposição em fatores primos para a gente tirar um MMC, tá? Mas isso aí é posteriormente. Vamos colocar aqui agora o número 50, ó, fazer ele em decomposição de fatores primos. 50 terminou em 0, então ele é par, ele vai ser divisível por 2. 50 dividido para 2 é igual a 25. 25 encerrou em 5, né? Eu sei que ele não é por 2, ele é ímpar. Não dá por 3, porque 5 com 2 é 7. 7 não está na tabuada do 3. Então, 25 só vai dar por 5. 25 dividido para 5 é 5. 5 só dá por ele mesmo, que dá 1. Aí o que eu faço agora? Ó, produto de fatores primos. Vou colocar o 2, aí vem o vezes. Porém, o 5 aqui, pessoal, apareceu 2 vezes, né? Então, eu vou colocar aqui o 5 elevado ao quadrado, tá? Porque repetiu 2 vezes. Então, pessoal, a decomposição do 50 fica 2 vezes 5 elevado ao quadrado, tá certo? Então, o que nós temos aqui nesse exercício resolvido? Nós temos aqui esse número 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5, que está escrito como um produto de números primos. Ele poderia também estar escrito assim, ó, 2 elevado a 3, porque são 3 números 2, vezes 3 elevado a 2, porque 3 repetiu 2 vezes, multiplicado, vezes 5 elevado a 2, porque o 5 repetiu 2 vezes, tá? Ele poderia estar vindo aqui dessa forma, tá, pessoal? Mas ele colocou assim, porque os números que ele pede para você verificar se é divisor dele, veio nessa forma aqui, ó. Então não está em forma de potência, então ele usa dessa forma, tá certo? Então, pergunta na letra A se o número 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 60, né? Se você multiplicar isso aqui, ó, vai dar 60, se é um divisor do número proposto, que é esse aqui, ó. Então, para isso, pessoal, o que nós vamos fazer? Ó? Para dizer se é divisor, o que nós vamos ter que fazer? Ó? É como se você estivesse pegando esse número maior e dividindo por esse menor, e o resto tem que ser 0, certo? Então, o que nós vamos fazer? O 2 apareceu 2 vezes aqui, ó, então nós vamos cancelar ele 2 vezes, porque aqui em cima aparece 2 vezes também. Aparece 3, né? Mas eu só tenho 2 na letra A, só tenho 2 números 2, então eu corto 2. Cortei 2. 3 eu tenho aqui, eu tenho 2 aqui, então eu posso cortar 1 aqui, que é a divisão, tá? 5, então eu tenho 2 números 5 aqui, então eu posso dividir um daqui com esse daqui. Corta.
cortou todos e não sobrou nenhum. Portanto, pessoal, eu vou dizer aqui, ó, que sim, esse número aqui, ó, é divisor, quer dizer, é divisível por esse. Logo, eu vou dizer que esse, que é o 60, é o que? Um divisor desse aqui, tá? Que foi o número que ele colocou lá em cima. Vou colocar aqui uma letra B para a gente verificar se esse daqui é, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, tá? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Não vou colocar qual é o valor que dá esse produto aqui, ó, mas é só para vocês entenderem como é que a gente faz. Então, esse é o número. Está perguntando se esse aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, se é um divisor desse maior. Então, vamos verificar. Então, 2 apareceu 3 vezes aqui, 3 vezes aqui, então eu vou cancelar os 3 aqui, tá? Cancelei os 3. Temos um número 3 aqui, dois números 3 aqui, eu posso cancelar o daqui, tá? Não importa o que sobra lá, o importante é cortar os daqui. 5, vou cortar 1, quer dizer, corto lá embaixo, né? Tá aqui os 5. Cortei. Agora, olha o detalhe, 7 ficou sobrando aqui e eu não tenho 7 para cortar, tá? Se eu tivesse um 7 aqui no final, eu cortaria o 7 daqui e aí beleza, cortaria todos os números. Significando que todos esses fatores aqui, ó, dividiram de forma normal, certo? Portanto, se sobrou o 7 aqui, ó, então a resposta é não, certo? Então, esse número aqui não é divisor desse, ou seja, esse aqui não é divisível por esse, pela sobra do número 7, certo? Bom, para facilitar aí o exercício que vocês vão fazer, né? Eu separei aqui primos gêmeos e primos de Germán. Tem uma questão aí na página 37, que para falar a verdade, na questão 78, né? Ele fala o seguinte, ó: os números 11 e 13 são chamados de primos gêmeos, pois a diferença entre eles é 2. Então, essa é a característica dos primos gêmeos, né? A diferença entre eles é 2. A diferença entre eles é 2. Então, o que é a diferença? É quando você pega um menos o outro e o resultado é 2. Então, ele citou como exemplo aí o 11 e o 13. Esses dois aqui, o 11 e o 13, são primos. A gente sabe que o 11 só dá para dividir por 1 e por 11 e o 13 por 1 e por 13, tá? Porém, eles recebem o nome de primos gêmeos, porque se você pegar o 13 e diminuir 11, o resultado é o que, ó? 13 menos 11 é igual a 2. Bom, eu vou citar aqui outro exemplo. Eu vou colocar aqui o 7 e o 5, tá? Se você pegar o 7 e diminuir 5, a diferença entre eles vai dar quanto? 2. Então, pessoal, todo número primo, se você pegar ele dois números primos, e fazer a diferença e dar igual a 2, eles são considerados primos gêmeos, tá certo? Então, essa é a característica dos números primos gêmeos, beleza? Para vocês responderem a questão 78. Já na questão 79, ele traz uma classificação dos números primos aí como primos de Germán, tá? Então, a característica dos primos de Germán é que você pega esse número primo, multiplica ele por 2, soma 1 e o resultado continua sendo outro número primo, tá? E aí, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui como número primo o número 5. 5 nós sabemos que é primo. Agora, ele é um primo de Germán? Como que eu vou saber? Eu jogo nessa anotação aqui. Vou pegar o 2, multiplicar por ele, que é o 5, e vou somar com 1. 2 vezes 5 é 10,
10 mais 1 é igual a 11. Então, passo a passo. 2 vezes 5 é 10, e aí eu fui e somei o 10 com o 1. O aluno às vezes faz 5 mais 1, 6. 6 vezes 2. Não. Resolva a multiplicação primeiro. 2 vezes 5 é 10, mais 1 que é igual a 11. 11 é primo? É primo. Portanto, o 5 é primo de Germán. Certo, pessoal? Vamos testar outra aqui, ó. O número primo aqui que eu vou colocar é vou colocar o 11. Certo? 11 eu sei que é primo. Aí o que eu vou fazer? Vou jogar na anotação aqui, ó, para mim saber se ele é um primo de Germán. Então eu vou pegar o 2, multiplicar pelo número primo, que é o 11, e adicionar 1. 2 vezes 11 é 22. 22 mais 1 dá igual a 23. 23, pessoal, os únicos divisores de 23 é o 1 e ele mesmo, não tem outro. Então, 23 aqui, ó, é primo. Portanto, pessoal, ó, quando você jogou na notação aqui, ó, para provar se é primo de Germán, deu outro número primo, então você vai dizer que o 11 é primo de Germán. Certo, pessoal? Então ficamos por aí, certo? Agora o que acontece? Ó, tenham muita atenção aí na resolução dessa atividade, tá certo? Eu vou gravar daqui a pouco dizendo as páginas e o que eu vou querer, tá certo? E gostaria de que vocês prestassem muita atenção, não tem nada difícil para resolver, tá? Só precisa de um pouco de leitura, um pouco de atenção, de olhar com detalhe aí as atividades, tá? E aí para realizar, tá ok? Bom, essa é a agenda proposta, pessoal, para o dia de hoje, tá? Vocês vão fazer a página 36 e 37, tá? Como eu falei, com bastante atenção, tá? Agora, a questão 72, não precisa fazer com quadrinhos, pessoal, para encontrar os divisores, tá? Porque isso aí vai demorar, até para corrigir vai ser demorado, porque nós temos aqui um quadro gigantesco, né? Para estar fazendo aí esses quadrinhos aí de cada um desses números. Então, façam apenas os divisores da forma que nós aprendemos, tá? Divisores de 3 vai colocar, divisores do 4, não pode esquecer de nenhum, é claro, tá? Vai colocar divisores do 8, divisores do 12, sem esquecer de nenhum. Lembrem dos critérios de divisibilidade, que isso facilita bastante para vocês estarem colocando os divisores de um determinado número. A 73, junte-se a mais um ou dois colegas para fazer os primos menores do que 100. Gente, olha só. Você não precisa estar juntando aí com os colegas para fazer isso aí, porque você consegue fazer os divisores, quer dizer, os números primos que são menores do que 100, tá? Você pode estar pesquisando isso aí, tá? Você pode também estar experimentando esses números aí, se eles são divisíveis por um e por ele mesmo, tá? E assim obtendo essa sequência, tá? Se você partir para a pesquisa também não tem problema, mas o exercício solicita que vocês escrevam todos os números primos que são menores do que 100, tá certo? A gente vai fazer a correção disso aí, tá? E tenham uma atenção aí nas demais questões que eu não exemplifiquei, justamente porque vocês têm que ler, às vezes, alguma coisa, tá? E procurar entender, tá? Por exemplo, a questão 77, eu não dei exemplo da 77, mas se você ler com atenção aí, ele coloca até um exemplo aí, ó, acima, para você responder as demais, e só não faça a letra F, tá certo? Então a 77 aí, ó, não fazer a F,
Certo, pessoal? Então ficamos aí. Então, bons estudos para vocês.